É hora de revisar. Vamos pegar o nosso material e começar os nossos estudos. Então, esse aqui é o nosso roteiro para avaliação de história, que será no dia 26/8, na nossa quarta-feira. Nós vamos estar trabalhando com o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6 vem abordar combate e resistência à escravidão, as formas, que os escravos encontraram nesse período de escravidão. E o capítulo 7, que vem aí mulheres e homens livres dos engenhos, trabalhadores na sociedade açucareira e a chegada dos holandeses aqui no Brasil. Agora vamos revisar. Chegou a hora, de prestarmos conta do nosso conteúdo estudado. A tia Aninha trouxe aqui o material dela, então eu gostaria de pedir que você também pegasse, organizasse seu material de estudo, para que juntos a gente pudéssemos dar uma pincelada e revisar um pouquinho do que a gente viu. O nosso conteúdo começa na página 64, onde vem abordar o tema o combate e resistência à escravidão. Eu já coloquei no início, essa aqui é a nossa grade de estudos. A tia Aninha vai colocar para cada um de vocês, para que vocês tenham acesso com bem tranquilidade, porque hoje a gente vai passar pouco tempo, mas você tem até a próxima semana para sentar com o papai e com a mamãe e revisar esse conteúdo, porque é muito bom a gente ver novamente, A gente até vai, recordando do que a gente vivenciou, do que a gente aprendeu. Então, meus anjos, a primeira atividade aqui, nosso primeiro conteúdo, é sobre a resistência dos escravos. Uma das formas de resistência dos escravos que eles não abriram mão foi da religiosidade e da cultura, também a culinária. Eles, mesmo distantes da África, eles arrumavam um espaço e eles dançavam, faziam os alimentos dele para que essa cultura não morresse. Era uma forma, que eles tinham de resistir ao que estava acontecendo com eles. Falando da dança, nós podemos citar que ainda hoje é presente no nosso dia a dia e, por sinal, foi agregada à cultura brasileira o samba. Quando a gente estava estudando sobre esse tema, a gente explorou uma tela onde tinha várias pessoas juntas para valorizar essa dança, que é o frevo, desculpa, gente, que é o samba, que ainda hoje é muito presente, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, onde tem as grandes escolas de samba. Outra maneira que os portugueses encontravam de estar tirando a identidade deles era que quando eles chegavam aqui no Brasil, eles separavam os familiares para que eles não se juntassem e iniciassem uma revolta. Então, para eles perderem essa identidade, eles separavam as famílias. Mesmo assim, eles conseguiam se agregar com os outros e formar uma nova identidade a partir dessa chegada deles aqui no Brasil, que já lá onde eles são pegues, pelos comerciantes ou os soldados portugueses, já começa esse trabalho de escravidão. Aí vem todo o processo do navio negreiro, as condições que eles chegam aqui, os maus tratos, o trabalho sem remuneração, a forma como eles são agredidos, a mão dos feitores. E uma das formas que eles têm, que eles encontram dessa resistência, é também fugindo, se suicidando,
atentando algo contra os patrões, não exercendo os trabalhos, né, de uma forma correta, porque também eles não eram tratados como um ser que merecesse respeito, eles também eram tratados de forma desumana. E os africanos, quando eles se sentiam muito pressionados, eles organizavam essas fugas, né? Eles fugiam mesmo. Eles se juntavam sozinho ou em grupo e entravam de mata adentro, e onde eles conseguiam ficar livre desses patrões, mas de uma certa forma eles ainda tinham que manter um comércio com o comércio local para que eles pudessem se alimentar e trocar, né, esses favores. E lá nos quilombos eles tinham regras. A regra era que tudo era de todos. Lá não existia separação. E ainda tinha vários quesitos, né, que eles tinham como regra. Não podia roubar, não podia ficar com a esposa do outro. Eles viviam em uma comunidade. E que para estar lá nessa comunidade dos quilombos, eles precisavam obedecer também essas leis. Regras de convivência, né? Eles precisavam ter essa regra de convivência. E teve, né, mesmo os escravos ainda fugindo, eles eram submetidos a trabalhos desumanos, trabalhos desigual mesmo. Lá no início, vocês lembram, quando a gente falava dos índios, eles trocavam, né, os trabalhos, as toras do pau-brasil, a nossa riqueza, onde eles lá vendiam caríssimo a tinta, que era para pintar os tecidos nobres, e eles davam coisas insignificantes aos índios. E os índios, quando começaram a ver que aquele negócio ali era sério, né, eles começaram também a fazer rebeliões e começaram a fugir. Foi daí que veio os africanos a somar com esse número e para desenvolver esse trabalho. Que logo depois do pau-brasil, veio na sequência os engenhos, e depois dos engenhos, um trabalho que foi mais árduo ainda, que foi considerado como um dos trabalhos mais desumanos, que foi a extração do ouro. Vocês lembram da extração do ouro, das minas, que aconteceu em Minas Gerais. Mas vamos dar sequência aqui o nosso outro conteúdo, que também vai ser abordado. O capítulo 7, Mulheres e Homens Livres dos Engenhos. E qual é o tema? Trabalhadores livres na sociedade açucareira. Mesmo quando eles tinham, gente, essa liberdade, esses salários pequenos, eles ainda tinham que prestar serviço aos senhores do engenho, porque eles moravam muito distante, não tinha como voltar. Tinha pessoas que já estavam aqui há décadas, que já tinham tido seus filhos, que já tinham construído suas famílias. Eles não tinham, às vezes, nem para onde ir, né? E eles também não tinham muitas iniciativas. Eles acabaram aderindo a ser mandado, a obedecer. Eles não tinham muita estratégia de trabalho. E acabavam ainda, mesmo livres, com um salário pequeno, ainda desigual, mas prestando serviços para os senhores dos engenhos. Esse conteúdo, nós vamos fazer a leitura da página, revisando, né? Da página 70 até a página 73. Essa abertura de capítulo iniciou com aquela história do Chico Bento, vocês lembram? Do cavalo, que o Chico Bento não entendeu nada que o pai dele pediu, né? Que era para adesivar, ele entendeu que era para adesivar o cavalo. E no caso, o pai estava pedindo para ele selar. Então, meus amores, aqui vem retratar a adaptação dessa colonização, né? Como eles tiveram que, ao longo do tempo, ao longo desses maus tratos, eles também tinham que ir fazendo, de alguma forma, ficar livres, libertos,
para que lá na frente, depois que a gente vai estudar a questão da abolição. Mesmo eles livres, eles ainda precisavam que os senhores dos engenhos depositassem confiança neles, porque era uma forma que eles tinham de chegar nos engenhos para prestar uma outra forma de trabalho. Agora eles podiam estar prestando outro tipo de trabalho. Eles podiam até prestar serviço como feitores. E o que é que eles mais faziam? Vamos ver o que eles mais faziam. Eles se aplicavam também como carpinteiros, ferreiros, pedreiros, faziam construções, construíam equipamentos. E eles criavam também a parte da marcenaria, os móveis, né? Fabricavam também tijolos e telhas. Então, esses serviços era apropriado para essas pessoas que já se consideravam livres e que tinham um salário bem pequeno, né? E o nosso último assunto é a chegada dos holandeses, o domínio de posse dos holandeses através de Maurício de Nassau. Holanda, ela teve uma participação importantíssima no açúcar, nos engenhos, onde Holanda já financiava, já vendia, já fazia parte do processo. Só que a Holanda queria mais. Ela não queria apenas estar direcionando esse dinheiro, fazendo essa venda, fazendo essa articulação. Porque a Holanda, ela já sabia que o açúcar era raro e na época rentável, né? Era um lucro para a coroa portuguesa. Ele também queria fazer parte desse lucro maciço, desse lucro mais de perto. Então foi onde eles se organizaram para fazer um domínio de posse. O primeiro domínio não teve sucesso, foi na Bahia. Depois eles voltaram, se prepararam e fizeram o segundo domínio de terra, que foi onde eles permaneceram aqui no Brasil por cerca de 24 anos, até eles retornarem lá para a Holanda, onde eles lá desenvolveram o mesmo trabalho do açúcar. Eles conseguiram plantar e conseguiram cultivar esse açúcar lá, onde teve também muito dinheiro para a Holanda. Mas a Holanda, ela veio para o Brasil de uma certa forma somando. Ela não se dava muito bem com a França, mas ela mantinha um comércio com Portugal, com os portugueses. E com esse leque que ela já trabalhava, eles resolveram vir para o Brasil e conseguiram desenvolver esse trabalho do engenho em Pernambuco, Recife, a capital. Em 1630, né, que foi onde eles tomaram posse, quem estava à frente era Maurício de Nassau. Só que Maurício de Nassau, ele trouxe a mandado lá da Holanda. Ele veio para ocupar as terras no Brasil, mas também para desenvolver, de uma certa forma, a nossa economia brasileira. Aí me pergunto, de que forma, Tianinha? De que forma a Holanda contribuiu? Primeiro, porque quando eles chegaram aqui, os engenhos já estavam fracos, os engenhos já estavam sem muitas condições financeiras, e eles chegaram com vontade de desenvolver um trabalho, e para isso, o que foi que eles fizeram? Eles chegaram nos senhores dos engenhos, oferecendo empréstimos, reduzindo os impostos e garantindo o abastecimento da mão de obra. Quer dizer, eles detinham um número suficiente de mão de obra para estar à frente desse trabalho nos engenhos. E que isso aí teve uma expansão gigantesca
nas atividades açucareiras, nos engenhos, né? Propriamente dito. E Maurício de Nassau, ele tinha uma visão muito grande de tecnologias, já de expansão tecnológica. Então, uma das coisas que ele trouxe, que ele agregou ao Recife, foi a pavimentação, a construção de prédios, praças, jardins. Ele tinha uma visão muito grande da cultura, né? Junto com eles, ele trouxe vários artistas, desenhistas, pessoas influentes que vieram somar e agregar valores aos engenhos, trazendo para cá uma nova visão do modo de vida brasileiro, com essa mistura, né? Essa mistura de indígena com africano, com holandês, com os europeus. E ele construiu também aqui a cidade Maurícia, né? Que essa cidade Maurícia, para chegar nela, precisava ter uma passagem onde foram construídas, erguidas, né? As duas pontes que facilitavam a circulação de pessoas, como também das mercadorias. Facilitava o comércio. E que ainda hoje, em Recife, essas pontes são marcados pelo período que os holandeses estiveram aqui no nosso espaço, estiveram no nosso território. Então, aqui eu finalizo com uma breve, né, explicação do nosso conteúdo estudado. Convido a todos a fazer essa leitura da página 64 até a página 64 a 76. Sente com o papai, com a mamãe, com o seu responsável, com o seu repetidor, mas não deixe de estar fazendo essa releitura dos conteúdos. Além de você fazer a leitura, você também pode dar uma olhadinha nos seus cadernos, onde tem os nossos questionários, que são maravilhosos e que vêm contribuir muito com a nossa aprendizagem. Então, bons estudos e um beijo a todos.